Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o curso de capacitação para o serviço cristão. Sou o pastor Eliseu de Oliveira e estarei trabalhando a disciplina de bibliologia. Nós temos o nosso primeiro módulo, Teologia Triuna e Bibliologia. Ficou comigo a disciplina de bibliologia. Então vamos rapidamente fazer aqui uma explicação dos conteúdos deste primeiro capítulo do nosso assunto bibliologia, que começa com o que é a Bíblia. Nós temos aí esse primeiro slide que trata do que é a Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros sagrados com histórias religiosas e que apresenta a revelação de Deus ao homem, ou seja, a Bíblia é Deus falando com o homem. A autoria da Bíblia, nós temos aí os escritores, as diferenças existentes entre eles, os ofícios, a época, as circunstâncias e os recursos e as experiências que dispunham os escritores quando produziam as suas obras. Então, a autoria da Bíblia, a Bíblia começou a ser escrita no ano de 1521 aproximadamente, e terminou aí o Antigo Testamento no ano de 457 com Neemias. Então começa com Moisés em 1521 e encerra com Esdras, Neemias em 457. Nós temos os ofícios dos escritores. Quais eram os ofícios desses escritores? Nós temos, por exemplo, Moisés era legislador, Davi era rei, Amós um boiadeiro, nós temos Pedro, João pescadores, Paulo, antes de converter, um fariseu, depois um teólogo, filósofo, e assim cada um apresentava um ofício diferente. Nós temos então também estas épocas que nós falamos aqui, que distingue geração em geração, porque a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 16 séculos, então a cultura, os costumes, a intelectualidade, as técnicas de cada época acabavam influenciando, mas a mensagem era a mesma, porque são 40 escritores aproximadamente, mas apenas um autor, que é o próprio Deus. Quais então eram essas circunstâncias em que escreviam esses autores? Moisés escreveu ali nas paradas no deserto, nós temos Davi escrevendo em calmaria ali, de repente cuidando de ovelhas, outras horas no palácio, outras horas em momento de aquecido mesmo nas batalhas, Jeremias com lágrimas no calabouço, Paulo nas estradas empoeiradas ali do mundo gentílico, na época de Cristo, na época pós a ressurreição de Jesus. Nós temos os recursos e as experiências que dispunham esses escritores quando produziam. Esses escritores, eles não tinham um material como nós temos hoje de papel, mas eles dispunham da oralidade, das histórias orais, dispunham de pedaços de madeira, de argila, couro, que na época eram recursos, e escreviam em papiro, pergaminho, materiais bastante escassos. Quanto à oralidade, é importante que a gente aqui explique. Por exemplo, naquela época as histórias eram mais exatas do que hoje. Quando nós olhamos para Adão, vivendo 930 anos, então Adão conheceu Matusalém, que viveu 253 anos na mesma época que Adão. E esse Matusalém, que viveu 253 anos com Adão, ele morreu no ano do dilúvio, ou seja, Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio, então Noé conviveu com Matusalém 600 anos. O filho de Noé, chamado Sem, ele tinha 98 anos, então ele conheceu Matusalém por um período de 98 anos. Este Sem, ele viveu 600 anos. Quando Abraão nasceu, Sem ainda faltava 206 anos para morrer. Quando Isaac nasceu, Sem faltava 106 anos para morrer. Quando Jacó nasceu, ainda Sem faltava 46 anos para morrer. Então,
era uma escala fácil de você contar a história, porque tinha muita gente que viveu muito tempo e tinha as histórias bem exatas. Então, apenas para que a gente tenha uma noção a respeito da oralidade. Próximo slide nosso aí fala sobre a língua e a cultura utilizada pelos escritores na composição das escrituras. Nós temos o hebraico, o aramaico, o grego, o garítico e o latim. Esses dois últimos nós já vamos explicar. Quem era o hebraico? O hebraico é a língua dos judeus, a língua mãe deles. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes de Daniel e outras de Esdras que foram escritas em aramaico. Só essas duas partes aí, esses dois livros que têm língua em aramaico. O restante do Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, a língua dos judeus. O hebraico tem 22 letras e começa com Aleph e termina com Tal. O Salmo 119, por exemplo, ele tem 176 versos que são divididos em 8 seções, cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. No livro de Lamentações, nós encontramos nos 5 capítulos, pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, também tratando desse jeito. 22 versos com 22 letras do alfabeto hebraico. O aramaico é uma língua semelhante à língua hebraica, entretanto com uma diferença nas vogais e na pronúncia, mas ele tinha apenas 22 letras da mesma forma que o hebraico. Então, essa língua aramaica, como é que ela veio surgir na Bíblia? Ela surge nessas partes da Bíblia, porquanto o povo de Israel foi para o Egito, para a Babilônia, em 586, começando em 606, na deportação. E lá eles desaprenderam a língua hebraica, pelo menos os filhos deles que nasceram, e aí aprenderam a língua aramaica e trouxeram essa língua para cá, e essa língua agora passa a ser uma língua utilizada pelos judeus, até mesmo nos dias de Jesus Cristo, que era a língua predominante nos dias de Jesus Cristo, ali entre os judeus, o aramaico, e não o hebraico. O grego, a língua grega é a língua que começou a ser instituída no ano 300 a.C. com Alexandre o Grande, e essa língua, devido ao Império Grego ali no mundo helenístico, ter um comando muito grande, nós conhecemos muito bem a questão da filosofia grega, então eles dominaram e essa cultura impôs a língua deles, e a língua foi espalhada pelo mundo inteiro. Nos dias de Jesus se falava muito o grego, então por isso o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Quanto ao ugarítico, eu coloquei aqui o ugarítico porque nós temos os franceses em 1928, que eles fizeram uma grande descoberta e descobriram ali em Ugarit, na Síria, essa língua, que é uma língua anterior à língua fenícia, que é uma língua antiga, e aramaico e o hebraico. Então, ela clarifica os conhecimentos a respeito da língua aramaica e hebraica e ajuda também em relação a alguma coisa do grego aqui para o entendimento das escrituras. Na questão do latim, o latim não existe textos em latim, mas como o latim era a língua oficial de Roma e ela é a mãe da língua portuguesa, então o latim é do Império Romano, o Império Romano mandava na época de Jesus, e nós temos então palavras como Paulo em latim, Cesareia, Tiberíades, são palavras que aparecem na Bíblia em latim, mas não há textos. Está aqui para que a gente entenda que na época de Jesus o mundo imperial falava o latim. Biografia dos escritores, nós temos aí esse próximo slide, fala sobre os escritores do Pentateuco e dos livros históricos, os escritores dos livros poéticos, os escritores dos profetas maiores e menores, os escritores dos evangelhos e atos, e os escritores das epístolas e do Apocalipse, que são os escritores da Bíblia. Então, o Pentateuco e os históricos foram escritos por quem? Moisés escreveu os 5 primeiros livros, depois nós encontramos Josué, Samuel, Gad, Natã, Jeremias, Esdras e Neemias, que foram os outros escritores aí do Antigo Testamento. O Talmud ajuda muito na compreensão de quem foram esses escritores. Quando eu falo Talmud aqui para chamar a tua atenção, que é uma coleção de livros sagrados também para os judeus, em que os eruditos, os mestres ali, fizeram uma junção desses escritos